Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje. Segunda onda da Covid na Europa impacta mercados e a cotação do dólar segue nas máximas em 5 meses aqui no Brasil. Colheita do trigo avança no Paraná e no Rio Grande do Sul. O preço segue firme mesmo com a entrada do produto no mercado. Leite. Nesta edição você vai saber como as importações devem impactar a tendência no mercado. E em Mato Grosso, com milho já garantido para 2021, usinas de etanol avançam com negociação do grão para 2022. Você vai ver também o que esperar das condições climáticas para o mês de novembro, que inicia já nos próximos dias. Mercado e Companhia está no ar. Com o avanço da Covid-19 na Europa, a França e a Alemanha anunciaram um novo lockdown, ou seja, um bloqueio na circulação de pessoas. Vamos ver. Com o avanço dos casos de Covid-19 na Europa, o presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou ontem um novo bloqueio total que limita a circulação de pessoas. A partir de amanhã e até o início de dezembro, não serão permitidas viagens entre regiões do país e bares e restaurantes serão fechados. Apenas as escolas continuarão abertas. Na Alemanha, o governo optou por um lockdown parcial, com o fechamento de espaços culturais e esportivos e com o comércio restrito a atendimento de uma pessoa por 10 metros quadrados. A medida entra em vigor a partir da próxima segunda-feira. No último domingo, a Espanha havia decretado um novo estado de emergência, com toque de recolher entre 11 horas da noite e 6 horas da manhã. Com a desconfiança em relação à recuperação econômica mundial, as bolsas da Europa, Estados Unidos e Ásia fecharam em queda ontem. O Ibovespa também registrou baixa de 4,25% e o dólar atingiu o maior valor desde maio. Bom, vocês acabaram de ver que o dólar atingiu o maior patamar desde o dia 15 de maio, no fechamento de ontem, chegando a R$ 5,76, uma alta superior a 1%. No pregão de hoje, a moeda norte-americana já encostou em 5,80. A máxima chegou a 5,79. A gente vai conferir agora como está a cotação. É isto? Ou vamos na sequência? Na sequência, então, a gente confere o preço, mas eu já antecipo para você que a máxima foi 5,79. Vamos conversar com o Pedro Ramos, que é economista-chefe do Sicredi, e ele traz a análise para o câmbio de agora em diante. Pedro Ramos, seja muito bem-vindo. Como você avalia este cenário no mercado de câmbio que levou a moeda a subir tanto e para onde vai o dólar até o fim do ano? Bem, boa tarde a todos que nos assistem. Obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. O que tem acontecido é que a evolução do coronavírus nos países centrais tem carregado também uma forte aversão a risco a países emergentes desde o início da pandemia. Isso é um processo que se dá principalmente nos países mais arriscados, nos quais países como o Brasil, né, acabam sofrendo mais. E esse processo, com a intensificação recente, tem piorado bastante o ambiente para o país. É claro que existem elementos internos na nossa economia que favorecem esse processo ser mais acentuado localmente. Pedro, você já figurou várias vezes entre os top 5 lá da pesquisa Focus do Banco Central como economista ligado ao Sicredi que mais acerta aí as previsões de câmbio. Acertar câmbio é muito desafiador. Como é que está a cotação, a avaliação do Pedro para a moeda norte-americana? Vocês vão revisar aquilo que já esperavam? Diga para a gente. Bem, a gente tem a previsão de 5,45 para o final do ano, nós já viemos revisando ao longo do ano, por achar que a pandemia se amortizaria em algum momento, e isso não aconteceu. Com essa intensificação recente e a possibilidade desses contornos locais, como eu falei, que é o desafio fiscal brasileiro, e a taxa de juros vai continuar baixa no país, é bem provável que nós cruzemos a virada do ano com patamares ainda bem esticados, acima desses 5,45 que nós projetamos. Vamos ver aonde que vai parar a moeda agora. É normal o mercado ter estresse, mas é bem provável que a gente faça algum tipo de revisão no sentido de, em função da permanência por mais tempo
do combate à pandemia nas economias centrais, né, que não se deve dar antes do final do ano. Entendo. Então, a sua expectativa era de 5,45 para o final do ano. Com a segunda onda de Covid na Europa, você pretende revisar a sua expectativa e ela vai ficar mais próxima de 6 para o fim de 2020? Não, acredito que 6 é um patamar bem esticado. Acredito até mesmo que nesse momento a própria cotação ela esteja sofrendo efeitos naturais, né, que nós quando chamamos de overshooting, que é um acúmulo de efeitos financeiros que acabam fazendo a moeda ter, né, grandes variações em momentos curtos, pequenos espaços de tempo, mas eu acredito que ela possa se acomodar mais próximo de R$ 5,60. Mas como eu disse, vamos observar os próximos dias, acho que vai ser chave para poder compreender corretamente a direção da moeda, né? E aí, é claro, tem os desafios internos da economia brasileira que diz respeito à política fiscal no Brasil, que esse sim pode gatilhar essa moeda subir bem mais do que esses patamares que a gente está conversando aqui. Essa questão fiscal está hoje no radar do mercado financeiro, principalmente por conta do relacionamento do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do presidente do Banco Central, Campos Neto. A imprensa divulgou algumas conversas entre eles e, basicamente, o foco está aí na questão fiscal. Há espaço para manter a taxa básica de juros em 2% ou os problemas nas finanças públicas, os desarranjos, vão gerar uma necessidade de aumentar a Selic e isso também acabaria por interferir no câmbio? Sim, na verdade o que acontece é que num cenário em que a política fiscal volta para a regra do teto, a gente deve ter um recuo da atividade econômica na virada do ano e essa aceleração mais intensa que nós estamos vendo agora, que pressionam os preços, devem se arrefecer, bem como a moeda brasileira, né, na segurança de que o Brasil vai voltar para o cumprimento da regra fiscal, né, da nossa âncora fiscal, isso deve favorecer também um fortalecimento da nossa reputação e, por consequência, uma apreciação na moeda brasileira. Isso permitiria ao Banco Central ficar com os juros mais tempo parados. Okay. Agora, num eventual rompimento dessa regra, a taxa de câmbio sobe com força, a inflação vem atrás e os juros acabam tendo que ser subidos para manter a estabilidade de preço por volta da meta, né? Tá certo. Então, a gente teria esse balanço entre câmbio e juros. Muito bem. Para encerrar a eleição dos Estados Unidos, próxima terça-feira, dia 3, qual o impacto na formação da taxa de câmbio agora? Olha, eu acredito que seja bastante limitado, né? O Joe Biden está liderando as pesquisas. Talvez a gente poderia ver algum tipo de impacto no mercado caso houvesse a possibilidade de Donald Trump acabar revertendo nos últimos dias essa possibilidade. Eu acho que o que mais vai impactar nos mercados vai ser quando for anunciada a política econômica do novo presidente americano, que nós sabemos muito pouco até agora. Aí sim a gente pode ter alguns impactos relevantes na economia. Se houver uma surpresa em relação ao que é esperado, pelo menos por parte do mercado, com uma vantagem de Biden, se Trump vencer, o efeito no câmbio é qual? Olha, eu acho que o câmbio americano ele poderia ter uma valorização, o dólar americano frente ao euro, né, que é onde a gente consegue medir essas relações um pouco melhores. Mas, como eu disse, né, eu acredito que a expectativa do mercado hoje esteja sendo concentrada em cima da vitória do democrata, né? Mas são expectativas, são as pesquisas que nós temos hoje na mão. Vamos aguardar os resultados. Em síntese, o que você está dizendo para a audiência do Mercado e Companhia é que o dólar atingiu o seu pico hoje ao redor de 5,79, que você vai revisar a sua expectativa que estava com o dólar ao redor de 5,45, principalmente por causa da segunda onda de Covid na Europa, que gera um cenário nebuloso, e também por causa das dificuldades fiscais aqui no Brasil. Este é o cenário, mas você não considera que R$ 6,00 é uma taxa viável e esperada para o fim deste ano. Sintetizamos assim, Pedro? Podemos sintetizar assim. Acredito que tem que acontecer mais elementos para a gente poder estar trabalhando com uma taxa de R$ 6,00 ao final do término de 2020. Pedro Ramos, muito obrigada, economista-chefe do Sicredi, que figura entre um dos economistas que mais acertam taxa de câmbio no Boletim Focus do Banco Central. Volte sempre, uma boa tarde. Uma boa tarde, foi um prazer estar com vocês aqui. E as importações de leite em setembro foram as maiores desde setembro de 2016. E um levantamento agora mostra que o mês de outubro pode chegar ao maior volume importado em 13 anos.
Os dados são da Milk Point Mercado. Vamos analisar as informações com o Walter Galan, que é sócio da empresa e traz essas informações. Galan, seja muito bem-vindo. A importação subiu em setembro, tem subido nos últimos meses e você chama a atenção que pode ter pico de importação de leite agora em outubro? Oi, Kellen, tudo bom? Boa tarde. Sim, pelos dados preliminares do Ministério de Indústria e Comércio que a gente analisa, as importações diárias em outubro elas estão crescendo 5% em relação a setembro. Isso daria, se esse ritmo seguir até o final do mês, dará um volume que vai ser o maior mês de outubro em termos de importação da série histórica aí desde 2007. Então, você está dizendo que outubro agora a gente pode ter a maior importação de leite no Brasil em pelo menos 13 anos, mas a gente está com um dólar de 5,79, essa foi a máxima de hoje. Faz sentido aumentar a importação quando o dólar está nesse patamar, Galan? Na verdade, a gente tem que lembrar que as importações elas são contratadas aí com 1 ou 2 meses de defasagem, né? Esse é um aspecto. O dólar de hoje ele influencia a importação daqui para frente e a tendência é que elas caiam, né? Os volumes importados caiam. O que a gente teve a partir de julho foi um preço aqui no mercado interno bastante alto e apesar do dólar estimulou ou aumentou a competitividade do volume dos produtos importados. Isso significa dizer para o nosso produtor de leite, que em algumas regiões está no sul, passando por estiagem, vendo o preço de insumo nas alturas, que o preço do leite vai ser impactado pelo aumento das importações de agora em diante? Não só pelas importações, né? A gente teve já de agosto para cá um recuo no mercado de leite UHT, o leite de caixinha, da mussarela. Isso já impactou o mercado de leite spot e tende, infelizmente, a impactar o mercado de leite ao produtor a partir do pagamento de novembro pelo leite de outubro. Você está dizendo para o telespectador que o pico do preço do leite já ficou no passado e que a partir de agora vai haver um descolamento. O preço do litro deve recuar pelo aumento da oferta, mas os insumos altos vão gerar uma situação desafiadora para o produtor? Isso, exatamente, né? A gente tem insumos muito altos, soja e milho principalmente. Essa taxa de câmbio que você menciona, se elas de um lado desestimulam a importação, do outro aumenta o custo de produção para o produtor de leite, não só como milho e soja, mas para outros insumos também. Então o produtor tem uma situação daqui para frente bastante desafiadora em termos de custo, em termos de gestão. Como faz para a conta equilibrar e para não ficar no vermelho, hein, Galan? Alguns produtores já estão usando substitutos, principalmente farelo de soja. Existe aí no mercado um subproduto do etanol de milho, chama-se DDG, que tem sido competitivo na substituição do farelo de soja. E olhar para dentro da sua fazenda e gerenciar pontos que podem ser atacados. Por exemplo, vacas com problemas reprodutivos, vaca com 3 tetos, que produzem menos. É o momento de ajustar esses pontos todos e melhorar a gestão para enfrentar esse momento um pouco mais difícil. O fato principal que vai gerar uma tendência de preços mais fracos para o litro do leite, se você puder esclarecer para a gente e dizer se na virada do ano essa curva volta a se inverter. A gente tem um impacto do lado da demanda, da redução aí da ajuda emergencial de 600 para 300 reais por mês. Tem também preços altos na ponta do consumidor. Isso, de alguma forma, tende a reduzir consumo. Do lado da oferta, tem esse aspecto da importação, né? Esses volumes importados no mês, eles representam um crescimento grande na oferta de leite, aí de 8% a 9%. Isso tudo faz... E existe uma perspectiva, obviamente, da entrada de safra de Minas e Goiás, que apesar das dificuldades com milho e soja, as dificuldades climáticas que a gente tem observado aí, existe uma perspectiva de aumento dos volumes de produção daqui até o final do ano. Tudo isso faz com que o mercado aponte para uma redução de preço. Você está falando de uma média Brasil, enquanto o último dado do CPE, se eu não estou enganado, era de 2,13 na média Brasil. Isso, 2,13 foi o agosto pago em setembro, o setembro pago em outubro
até deu uma pequena subida, 2,16, e o outubro paga em novembro, ele deve recuar, ele deve chegar mais próximo, eu imagino, dos R$2. Bom, e aí para a virada do ano, você imagina que a gente vai começar 2021 com uma média Brasil ao redor de 2? Talvez recue um pouquinho mais, mas é difícil da gente prever para frente, Sim. Ellen, mas talvez a gente tenha um pouquinho mais de recuo. Tudo vai depender de como vai vir a produção, o produtor já sabe que vai ter queda, então ele já está estimulado, também pelos preços de milho e soja. Para frente é difícil prever, mas a gente tende a ter um cenário com preço um pouco mais baixo. Sim. O tempo aqui já esgotou, mas eu preciso fazer uma última pergunta. O pessoal lá do Sul tem me escrito o seguinte: Kellen, a gente está vivendo uma seca. A seca diminui a oferta. Essa oferta menor não vai entrar na conta aí de quem forma o preço do litro do leite? Entra nesse balanço que eu mencionei, né? Tem a seca no Sul, eu te comentei anteriormente. Exato. Não só a perspectiva para agora, mas para o futuro, produção de volumosos para o ano que vem, pode ser que fique comprometida em função disso. Muitos desafios, que bom que a gente antecipe isso para a nossa audiência, para que todos possam tomar as melhores decisões para esse cenário que a Milk Point está apontando. Galã, muito obrigada pela presença ao vivo, volte sempre, uma boa tarde. Obrigado, Kellen, um abraço a todos. Até a próxima. Até. E a gente vai agora ver o avanço da colheita do trigo. Lá no Paraná já chegou a 90%, de acordo com dados do Departamento de Economia Rural do Estado. Mesmo com a oferta do produto, os preços do trigo continuam firmes no mercado. A colheita da safra de trigo está avançando no Paraná e Rio Grande do Sul. Mesmo com a entrada da safra, o preço do trigo está firme. Entre janeiro e outubro, a cotação do cereal acumulou alta de 61,4%, com a tonelada sendo negociada entre R$ 1.380 e R$ 1.400, de acordo com a Cogo Consultoria. Vamos agora a números da consultoria Safras e Mercado para o trigo no Brasil. O trigo que está em plena colheita, vamos ver? Preços no mercado físico em Maringá de 1.500 a 1.600, Ponta Grossa de 1.450 a 1.550, Carazinho, Rio Grande do Sul de 1.350 a 1.450 reais por tonelada e em São Paulo de 1.550 a 1.650 por tonelada. É hora da gente convidar mais uma consultoria para trazer aqui as opiniões sobre formação de preço do trigo. A Brandalize Consulting está ao vivo conosco? O analista e diretor Vlamir Brandalize traz as análises. Seja bem-vindo, Vlamir. A colheita do trigo está avançando, mas mesmo assim os preços seguem firme. O que motiva essa sustentação no preço do cereal, hein? Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. Olha, Kelly, o que motiva é o mercado internacional aquecido. Houve problemas no hemisfério norte, perdas na safra americana, canadense, de todo o leste europeu, Rússia, Ucrânia. A própria China teve problemas, a China comprando mais trigo esse ano em função da pandemia. A Argentina está com problema por causa da seca. E aqui no Brasil também tivemos alguns problemas. Aí a safra acabou perdendo produtividade por causa do clima seco nesse ano. E com isso o mercado interno firme, né? Porque hoje para importar trigo não chega a menos de R$ 1.500 a tonelada. E daí vai dando esse fôlego aí para as cotações internas ficando acima de R$ 1.400 aí. Nós estamos com o trigo nos níveis recorde histórico de cotações reais no Brasil nesse momento. Então, favorável ao produtor, estimula o produtor para a nova safra, mas a gente vê poucos negócios. O produtor está segurando a safra, Kellen, o produtor está acreditando que vai acima. Então, o número de negócio é muito pequeno no trigo nesse momento, mesmo estando no final da colheita, que deveria ter oferta, mas está pouca oferta. E isso esta é uma estratégia acertada na avaliação da Brandalize Consulting? Há espaço para o preço do trigo subir mais, a demanda é forte, o produtor está retendo o cereal e isso vai fazer o preço avançar até o final do ano? Olha, existe um espaço, existe uma margem aí, talvez de mais uns 100 a 200 reais, talvez nessa linha, se o câmbio se mantiver nesses patamares acima de 5,50, 5,60, porque o trigo importado não vai chegar barato nesses próximos meses, não tem muito trigo no mercado global. O nosso parceiro, que é a Argentina, vai ter pouco trigo para exportar também, automaticamente o Brasil vai ter que buscar outras alternativas para abastecer. Nós temos uma demanda aí acima de 12 milhões e meio e vamos precisar
importar mais de 6 milhões e meio, já indicativos talvez 7 milhões. Nós temos contratos de exportação, então está tudo a favor do produtor, né? O quadro está bem favorável ao produtor aí nesse momento. Brandalize, a importação do trigo está chegando a quanto hoje? Porque esse é um cálculo importante, até para o produtor viabilizar ou entender até quando pode ir a alta do cereal. Você tem ideia de quanto vale importar um trigo hoje? Olha, saindo do Mercosul, no caso aqui, que daí não tem taxa, não tem nada, frete é mais barato, que o trigo do Mercosul chegaria na faixa de 270, 280 dólares, nós indo para o mercado americano e canadense, que tem trigos de qualidade boa, que pode atender o Brasil, é trigo de 300 dólares a tonelada ou 320, aí é esse nível. Então, ele chega dentro desse patamar. O produtor pode se balizar por isso. Em dólar, o trigo importado ele começa a partir de 270, se for um argentino, até uns 320 dólares a tonelada, se for um canadense. Então, é dentro dessa margem que o produtor tem que trabalhar. Se o dólar começar a cair à frente, certamente ele limita novas altas. Em princípio, o mercado segue firme e é um ano excelente para o produtor de trigo. A gente acredita que seja talvez o melhor ano da história do trigo, vai ser agora nessa safra 2020. Para encerrar, isso já motiva aumento de área no próximo ciclo? De quanto? Olha, nós estamos esperando que haja um crescimento de 10% a 15% na área, talvez avance mais, porque não só a cotação atrativa do trigo é o fator de estímulo, mas também esse atraso do plantio da soja, que vai cortar a janela de parte das áreas de milho, e muitos produtores vão optar aí para entrar em trigo, principalmente no Paraná, em função do frio do inverno e das geadas que poderiam pegar o milho. Então, o produtor vai optar um pouco aí também para trigo. Então, a gente espera 10% a 15% de área acima. Então, muito bem, podendo passar de 2,5 milhões de hectares em 2021. Muitas informações aqui nesses minutos preciosos. Obrigada, Brandalize Consulting, Vlamir Brandalize. Boa tarde, volte sempre. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Um bom final de safra aí, o produtor de trigo também. Muito bom, obrigada. Em Mato Grosso, usinas de etanol já garantiram o milho para o ano que vem e agora estão avançando com a negociação do grão para 2022. Vamos até Cuiabá ter os detalhes com Luiz Patroni. As usinas acreditam que ainda é viável fazer a produção do etanol a partir do milho, mesmo com os patamares recordes do grão? Seja bem-vindo. Oi, Kellen, boa tarde para você, boa tarde a todos. É uma pergunta difícil, né, Kellen? O milho atingindo preços recordes aqui no estado, acima de R$ 60 a saca. É claro que essa viabilidade está atrelada justamente à antecipação, à estratégia de buscar a compra antecipadamente, ou seja, as usinas não estão moendo milho agora com esses preços atuais, né? Já garantiram, como você disse, praticamente todo o cereal que vai ser utilizado no ano que vem e avançam sim nas compras para 2022, ou seja, se posicionando com antecedência no mercado, justamente para não ficar refém aí do mercado spot, né, da oscilação dos preços que torna o negócio aí mais arriscado. Esse ano, segundo as usinas, né, a UNEM, que é a União Nacional do Etanol de Milho, foi um ano, apesar das dificuldades, um ano ainda de crescimento do setor aqui em Mato Grosso. A produção de etanol de milho saltou 97% esse ano entre janeiro e setembro, chegando aí a 1,850 bilhões de litros, ou seja, mesmo com as dificuldades, o setor conseguiu superar aí as metas, superar os números e mantém projeções aí otimistas para o ano que vem, baseado principalmente nessa estratégia, então, de antecipar as compras para não ficar refém de uma matéria-prima com preço muito dilatado. A gente conversou com o presidente da UNEM e preparou uma reportagem contando esse cenário e essa projeção para os próximos períodos. Vamos ver. Das 16 usinas de etanol de milho em operação no Brasil, 9 estão em Mato Grosso. Juntas, devem consumir este ano cerca de 6 milhões de toneladas do grão. Para 2021, esta demanda deve aumentar com a ampliação da capacidade de 3 fábricas e a inauguração de outras 2. Segundo a entidade que representa o setor, a previsão de investimento está mantida, mesmo com o cereal alcançando preços recordes no estado, acima de R$ 60 a saca, o que poderia comprometer a saúde financeira do negócio. É lógico que o milho spot hoje, como você falou, na faixa de R$ 60 a saca, não é o milho que as usinas estão operando, né? Elas têm um preço médio ponderado em relação às suas compras, em torno de R$ 28, R$ 30. É lógico que elas precisam voltar no mercado, então é um ponto de atenção, as estratégias precisam ser revistas, né? Precisa de um acompanhamento constante, ninguém está feliz, ninguém esperava um milho
de 55, 60 reais a saca, mas está todo mundo preparado já com compras de milho que será plantado em 2021, já fechando a necessidade de milho para 2021 e já abriram compra para o milho que será plantado e colhido em 2022. Nós temos aí associadas usinas que estão todas compradas para o ano que vem e já estão aí com 20, 30, 40% compradas de 2022, umas mais, outras menos. Além do posicionamento antecipado no mercado, a viabilidade para continuar operando também está atrelada à valorização do DDG, subproduto rico em proteína usado na alimentação animal. Hoje ele representa 50% do custo da matéria-prima, do milho, o milho atual no mercado spot, né? Então você tem aí um milho comprado com preço ponderado mais baixo, né? Que foi antecipada esta programação, e um DDG vendido hoje na faixa de R$ 1.100, R$ 1.200 a tonelada, ou seja, 100% a mais do que o preço do início do ano, e então ele traz esse seguro, esse hedge à operação, né? Ele é o ponto de equilíbrio onde, no momento que você tem dólar alto, você tem aumento do milho, você tem aumento da soja, do farelo de soja e, consequentemente, puxa o DDG também. Então, ele é primordial dentro do investimento do etanol de milho. Ele não é um subproduto, ele é um coproduto com um peso importantíssimo na viabilidade do negócio. Muito bem, Kellen. E por falar em DDG, a gente vai trazer daqui a pouquinho, né, um cenário sobre esse subproduto ou coproduto bastante utilizado na alimentação animal como uma boa alternativa, né, para substituir farelo de soja e o próprio milho também, né, sendo extremamente palatável e com um valor aí considerado mais baixo do que esses outros produtos, né. A gente vai trazer esse cenário porque a demanda está grande, está consolidada e já tem usina vendendo o DDG só para entrega a partir do ano que vem. Daqui a pouquinho a gente traz essa história aqui de Mato Grosso, Kellen. Muito bem, DDG. Temos ouvido falar muito nesse coproduto, especialmente diante das altas dos custos para a ração animal. Muito bom saber que você volta com esses detalhes. Até já, Luiz Patroni. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.